A Luatane, então, a Luatane vai compartilhar, né? A Luatane é uma menina muito especial, menina novinha, mas muito estudiosa da palavra. Tem 3 piquirruchos, um atrás do outro. Faz um tanto de pão, faz um tanto de coisa, não sei como é que ela dá conta, mas ela faz. E ela vai, a palavra está com ela aí. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigada, dona Raquel. É um privilégio, uma responsabilidade, eu sempre falo isso, porque a senhora sempre nos ensina muito. E eu gostaria só de dar uma introdução mesmo ao Evangelho de Marcos, e depois, claro, a senhora vai continuar. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre o Evangelho de Marcos é que ele traz uma perspectiva um pouco diferente do Evangelho de Mateus. Ele traz Jesus como servo sofredor. E ele traz algumas ênfases que eu gostaria de comentar com vocês sobre. Eu não sou muito boa com esse negócio aqui de compartilhar a tela. Eu estou tentando passar o slide aqui. Só um segundo. Aqui, um pouquinho de paciência comigo, que eu acho que eu consigo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Vocês conseguem ver? Sim, estou vendo. Ele parece estar um pouco lento, né? As características do Evangelho de Marcos, né? O autor de Marcos é João Marcos, que acompanhou Paulo nas viagens missionárias que ele fez. Depois, se vocês quiserem olhar a referência, Paulo referencia ele em Colossenses 4:10. E ele também cooperava com o apóstolo Pedro. E Pedro chamava Cristo. Era uma época de grande perseguição da igreja. A dona Raquel já falou sobre isso, sobre, né? Então, a igreja estava num momento de grande perseguição e aflição. E esse evangelho veio para trazer consolo e esperança para a igreja. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos isso em mente. Pedro e Paulo já tinham sido executados nessa época. E quando Marcos escreve, ele escreve a partir do relato que Pedro fez a ele. E como que a gente pode trazer essa conclusão, né, que foi baseado no relato de Pedro? Nós podemos comparar algumas partes dos evangelhos que citam, né, a mesma história. Lá em Marcos 16, alguém poderia abrir para a gente 16:7 e Lucas 24:9, só para nós termos uma ideia de como ele conta sobre a ressurreição de Jesus. Ele se refere a Pedro, né? Chame os outros apóstolos e a Pedro. Então, dá a entender que Pedro é quem estava contando essa história, em algumas outras partes também. É muito interessante a gente observar isso. Alguém encontrou para ler para nós? Marcos 16:7, Lu. Que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Perfeito. E Lucas 24:9? Lucas. Alguém encontrou? Lucas 24:9. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos todos mais que estavam com ele, que com ele estavam. Perfeito. Então, aí dá para a gente ver essa pequena diferença sobre de Marcos. E a ênfase da narrativa de Marcos é um Jesus que é um Messias majestoso, que está escrito lá em Marcos 1:11b, que é quando Jesus é apresentado por Deus Pai, Deus Espírito Santo como o Filho amado. Então, ele não é simplesmente o Filho de Davi, ele é o Filho de Deus encarnado. E é um mistério do reino de Deus tão grande, porque aquele que é o Filho de Deus se fez servo sofredor.
E eu me emociono muito quando leio Marcos 15:34, quando Jesus está pregado na cruz e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Né? É um momento de muita dor e profunda dor, uma dor que nós jamais poderíamos conseguir sofrer, e o Senhor Jesus sofreu por nós. E quando nós lembramos disso, do seu sacrifício, como um servo sofredor, como a ovelha que foi dada em nosso lugar por sacrifício eterno, é de muito valor, né? É o valor do mundo inteiro, né? E tem um aspecto muito interessante que é sempre muito dito em Marcos, o manter a identidade secreta de Jesus. Jesus buscava sempre que as pessoas não contassem, e até os demônios ele repreendia quando contassem. E é muito interessante porque muitas vezes os demônios o reconheciam mais como o Deus, Filho de Deus, do que as pessoas. As pessoas duvidavam, mas os demônios criam. E isso é um grande alerta para nós sobre como nós vivemos e vemos Jesus Cristo nas nossas vidas, como o Senhor e Rei das nossas vidas no nosso dia. Porque os discípulos andavam com Jesus e nós muitas vezes andamos com Jesus e duvidamos daquilo que o Senhor é para nós nas nossas vidas. E isso deve ser um grande alerta para que nós possamos buscar realmente aquele que é o Senhor e verdadeiro Rei. E quando Jesus trilha esse caminho do servo sofredor, né, ele remete muito a Isaías, e Marcos traz muito essa alusão a Isaías em todo o texto dele, tanto que ele inicia esse texto. Então, o novo êxodo é inaugurado por Jesus, aquele êxodo que Isaías havia predito sobre o exílio da Babilônia. Então, só porque esse reino que está sendo inaugurado, esse êxodo que está sendo inaugurado, é totalmente diferente daquilo que os israelitas esperavam. Tanto que o Cântico da Vinha, que está escrito em Isaías 5, do 1 ao 7, referencia diretamente a parábola dos lavradores maus, que é aquela que o Senhor construiu a vinha e aí deixou alguns lavradores lá para cuidar da vinha. Todos nós conhecemos, eles vão e matam, né, os profetas, que seriam essa alusão aos servos que vão lá dar a mensagem, e depois, quando ele manda o filho é morto. E no Cântico da Vinha, em Isaías 5, do 1 ao 7, é dito sobre o Senhor que cultivou a vinha e dessa vinha não trouxe frutos bons. Essa vinha só trouxe frutos maus. Por quê? Porque Israel acredita que quando ele é o escolhido de Deus perfeito, mas quando ele é citado em Isaías 53, que os rabinos acreditam ser uma referência direta a Israel como um povo de Deus, o servo sofredor é Israel, que está sofrendo, que está no exílio, eles não conseguem perceber, porque os olhos estão cegos, como Marcos tanto deixa claro. Eles estão cegos para ver que eles são incapazes de trazer essa verdade, de sofrer e padecer as dores que são necessárias para a redenção e para a reconciliação com Deus. E só Jesus Cristo é isso, ele é a videira verdadeira, nele que nós estamos enxertados, sem ele nós não podemos fazer nada. E Marcos mostra o caminho do discipulado em todo o tempo, né? Que nós somos fracos, mas ninguém deve considerar mais fraco do que a si mesmo. O Tomás Kempis, no caminho do discipulado, que ele fala sobre a imitação de Cristo, né? Imitação de Cristo é o nome do livro, ele deixa isso muito claro, assim, o quanto imitar a Cristo é nos ver como mais fracos. E uma das características que eu acho um grande tesouro do livro de Marcos é que quando Pedro fala de si, ele não oculta tudo aquilo que ele é, orgulho, toda a falta de fé dele, toda a falta de conhecimento de Deus que ele tem. E ele foi aquele que nos incitou nas suas cartas a sermos humildes. E ele mostra a sua fragilidade nisso. De não conseguir ter a humildade necessária para apresentar
para nós a verdade, porque a verdade está em Cristo Jesus. E é isso que nós temos que ter em mente, é que a verdade é em Cristo Jesus e é nela que nós estamos arraigados. A dona Raquel fez um exercício uma vez muito interessante e que me trouxe muita percepção de quanto nós precisamos de Jesus. Ela citou 1 Coríntios 13, quando fala do amor. A Bíblia fala que nós não conseguimos nem orar como convém, que dirá amar como convém. E aí, quando nós trocamos a palavra amor por Jesus em cada verso daquele capítulo, nós percebemos que sem Jesus nada nós conseguimos. O Senhor é todas as coisas. Se nós não tivermos Jesus, nós seremos como a prata que retine, como o sino que soa vazio. Nós poderemos dar tudo pelos pobres, mas sem Jesus nada disso valerá, porque só Jesus e por meio dele que nós podemos sofrer tudo e crer, porque ele suportou tudo por nós. E somos conclamados a viver essa imitação do Senhor Jesus todos os dias. Quando Jesus fala lá em Marcos 8:34, que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga, ele já tinha predito a sua morte. Então, o caminho com Jesus, muitas vezes não é um caminho fácil. Ele não disse para nós, o Evangelho de Marcos deixa isso muito claro, que o caminhar com o Senhor seria uma caminhada fácil, mas seria um caminho que nos levaria aos braços do Pai. E é isso que nós temos que ter em mente, irmãs, que o caráter de urgência do Evangelho é para nos trazer essa verdade para os nossos dias. Marcos, ele pode parecer muito sucinto, né? Ele tem apenas 16 capítulos, é o menor dos evangelhos, mas ele deixa uma coisa muito clara, o imediatismo que nós precisamos ter com relação a viver a vida que o Senhor Jesus nos chamou para viver. Imediatamente é dito muitas vezes, logo, como nós estamos vivendo os nossos dias, nós estamos imediatamente aos pés do nosso Pai, nós estamos logo buscando aquilo que é a verdade para a nossa vida como prioridade, ou nós estamos nos dispersando, porque Jesus ele não se dispersava do propósito que o Pai trouxe para ele. Por isso que a sua identidade foi tomada em secreto, porque ele não queria desfazer da vontade do Pai para fazer a vontade dos homens. Ele calava os demônios, ele calava os homens quando diriam quem ele era. Ele queria fazer aquela que era a vontade do Pai, que era ser um servo que sofreu e padeceu na cruz para que nós pudéssemos ter vida abundante nele. Então, um testemunho que eu gostaria de compartilhar com as irmãs, de um irmão que viveu na Romênia, mais ou menos na época do regime comunista naquela região, e ele foi para a igreja, inclusive para perseguir os cristãos, porque não se podia falar de nada revolucionário, e o evangelho é revolucionário. E ele escutou aquele evangelho e aquilo entrou no coração dele, ele aceitou o Senhor Jesus. Mas ele estava reticente porque assim que o comando soube que ele tinha crido, eles foram atrás dele. Isso encheu o coração dele de temor, porque muitas pessoas eram assassinadas naquele tempo. Mas ele viu na palavra do Senhor que aquele que caminha com o Senhor terá a coroa da vida. Então, ele foi firme e forte, caminhou esse caminho, encontrou com essas pessoas, falou do Senhor Jesus para ela, pregou para eles, e em todo o tempo que ele viveu naquele país, ele viveu crendo que o Senhor Jesus era o Senhor da vida dele. Por mais que isso trouxe consequências, ele perdeu condições do partido, ele perdeu uma vida mais confortável, ele era seguido aonde que ele ia. E nós não podemos perder de vista, irmãos, que nós não estamos num mundo que aceita a nossa verdade do Evangelho, a verdade que o Senhor Jesus colocou nas nossas vidas, como algo bom. E que isso vai trazer grandes perseguições para nós. Por mais que hoje nós vivamos um país laico, que nós possamos proclamar nossa fé, as pessoas não querem ouvir a verdade, que é o Evangelho de Jesus. E isso é uma verdade que nós precisamos proclamar, ainda que todos vejam isso como algo ruim, porque essa é a verdade que o Senhor Jesus trouxe para nós. É isso que ele nos ordenou fazer. Então, é isso que eu queria compartilhar. Eu espero não ter tomado muito tempo e não ter ficado muito confuso, mas agradeço os irmãos pela oportunidade, tá bom?
Ô, Lu, obrigada, viu, Lu? Eu queria incentivar mesmo que você continuasse com seus estudos, incentivar as irmãs também, para continuar, para estudarem, né, e poder participar aqui junto com a gente. É tão bom a gente poder dividir, né, junto. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Foi muito bom, Lu. Muito obrigada, viu, querida? Eu vou falar algumas coisas aqui. Você já falou bem, e eu creio que deu para entender muito bem, graças a Deus. Foi muito bem mesmo. É o que a Roberta colocou aqui, não foi confuso de jeito nenhum, foi muito claro, objetivo e didático. E você tem esse dom mesmo de ensino, né? Você possa desenvolver seu dom. E eu quero incentivar as irmãs também para estarem usando os dons, né? Eu sei que o Senhor compartilha coisa com as irmãs, e é muito importante a gente estar juntas, cada um tendo um pouquinho, isso é muito importante. Então, queridas, como a Lu falou, pode passando aí, a Joyce aqui está me ajudando aí, né? Sempre. E lá, realmente, o verso, a ideia mais importante, como a Lu falou, é que Marcos apresenta Jesus como servo. E eu fico achando, alguém pode achar aí já Marcos 10, 45, outra pessoa já abre Filipenses 2, 5 a 11, e outra lá em Romanos. Eu acho a Bíblia, a palavra de Deus, é muito maravilhosa, porque nós estudamos em Mateus Jesus como rei, estudamos o reino, o Senhor Jesus querendo trazer o caráter de rei para nós, seus filhos, né? E imediatamente depois a gente vai ver Jesus como servo, né? E como a Lu falou, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, né? Mas o Espírito Santo, ele quis que primeiro a gente conhecesse Jesus como nosso rei, para que a gente possa obedecê-lo, servi-lo, adorá-lo como rei. E aí, então, agora, Jesus é apresentado como servo. E essas duas palavras, humanamente falando, elas não combinam, o rei e servo. O rei, ele reina, ele tem os súditos aos pés dele, ele não serve. Mas lá em Marcos 10, 45, que é o texto base lá de Marcos, alguém lê aí para nós, que é quem já abriu, por favor? Tira seu microfone do mudo e lê para nós. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha bem, glória a Deus por isso. Então, o conceito de rei, para Deus, é um rei servo, é aquele que serve. Não é essa ideia que nós temos no mundo, que o rei é aquele manda-chuva, né? Que fica lá sentado no trono, não. É o rei que serve. Então, isso é muito lindo, queridos. E agora, o Senhor quer que a gente tenha o caráter dele de rei, não só de rei, mas também de servo. Lá em Filipenses 2, 5 a 11, nós também já lemos. Alguém pode abrir para nós e ler bem rapidinho, por favor? Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, glória a Deus. E realmente esse é o servo perfeito, né? E ele quer que a gente tenha o mesmo sentimento que houve no coração do Senhor, não só de rei, mas é um rei servo. Pode passar, Joyce, por favor. Então é muito interessante como essas duas palavras são antagônicas, vamos dizer assim, antônimas, né? Mas para Deus é uma coisa só. Isso é muito lindo. Então a Lu já falou isso aqui tudo, que está praticamente aqui, que o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo, primeiro já falou isso também, e nós já falamos isso aqui, esse aqui já foi tudo falado. Pode passar, Joyce, por favor. E uma das evidências, né, que esse Evangelho apresenta Jesus como servo, ele não cita a genealogia de Jesus, assim como João também não cita, porque João apresenta Jesus como Deus. Então,
Deus não tem genealogia, ele sempre foi, ele sempre existiu. E o servo, ninguém interessa pela genealogia de um servo, né? Quem foi o pai, a mãe, o avô, de forma nenhuma. Então, tanto Marcos não tem essa genealogia também, como João também não tem. E ele cita mais os feitos de Jesus que as palavras de Jesus. É como a Lu falou, tem muitas palavras, imediatamente, logo, ao mesmo tempo, então, várias palavrinhas assim, são repetidas muitas vezes nesse evangelho. Então, ele cita muitos feitos de Jesus, porque o servo, você não quer ouvir as palavras dele, você quer ver os feitos dele, né? Então, é a forma que Jesus é apresentado aqui. Somente no final desse evangelho é que aparece a palavra Senhor Jesus. Sempre a palavra que aparece é Jesus, sem Senhor. A não ser nesse texto de Marcos 7, 28, com aquela mulher sírio-fenícia, que ela fala Senhor, mas a tradução, no grego, essa palavrinha significa cavalheiro, não é Senhor em adoração, como a gente está falando Senhor Jesus. Só no finalzinho do Evangelho que o Espírito Santo fala, lá em Marcos 16, 19, ele cita 2 vezes a palavra Senhor. Isso é muito interessante também para a gente ver. Ele fala o seguinte: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor. Então, são as 2 vezes que essa palavra Senhor é dita no final desse evangelho, porque ele realmente é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pode passar, Joyce, por favor. Dona Raquel? Oi, meu bem. Robertinha pediu para fazer um comentário, não sei se a senhora viu. Pode fazer, eu não vi não, Roberto, desculpa, pode fazer, por favor. Não, é só porque eu acho interessante demais essa comparação de rei e servo que a palavra coloca, assim como fala que o nosso Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá e ele é o cordeiro que foi entregue. Então, é muito lindo essas 2 características que coexistem em Cristo, né? Ele é o leão que ruge, que domina todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, ele é o cordeiro que se entrega calado, mudo, para o matadouro, né? E essa meditação, ela é extremamente, assim, importante para a gente, né? Porque a gente tem esse direito ferido muitas vezes no nosso coração, diante das circunstâncias, tentando impor algum tipo de reinado. Só que a gente é chamado por Deus a ser entregue como uma ovelha para o matadouro, né? Também. Que é o Senhor que vai nos defender, ou é o Senhor que vai nos dar, qualquer tipo de honra ou qualquer tipo de reconhecimento, ele vem do Senhor. Ele não vem da nossa garantia. Então, a gente tem esse lugar mesmo de servo e de cordeiro entregue ao matadouro, né? É muito lindo isso. Amém, é verdade, Rô. Realmente é importante o que você falou. São essas coisas, né, que o Senhor... É interessante também, eu estou lembrando agora, porque Apocalipse fala muito de cordeiro, praticamente o tempo todo. Fala do leão, sim, mas fala do cordeiro. Porque a gente fica tão impressionada com a besta, e são tantas coisas que acontecem no Apocalipse, que o Senhor Jesus é apresentado como cordeiro para nós, que o cordeiro é manso, né? Para a gente realmente ter essa, vamos dizer assim, essa confiança, essa paz nele. Ele é apresentado como cordeiro, né? Muitas vezes, é muito usado isso no livro de Apocalipse. É isso mesmo, queridas. E isso é importante aqui, olha, o Senhor Jesus nos chama para nós sermos participantes dessa natureza dele, a natureza de servo. E isso, para nós, às vezes, é muito difícil, queridos. É muito fácil a gente falar, mas na hora disso acontecer na nossa vida é muito difícil. E aqui, apenas aqueles que são filhos podem ser servos. Alguém abre lá para nós, Salmo 40, de 6 a 8. Aqueles que não são filhos de Deus, eles não têm condição de ter essa característica de Jesus, é claro, né? Apenas os filhos podem ser servos, são servos filhos, ou filhos servos. Alguém lê para nós Salmo 40, 6 a 8. Não tens prazer em ofertas, nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendendo.
Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Isso. Aqui, realmente, é uma profecia sobre o Senhor Jesus. A minha tradução, no 46, fala assim, olha, sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Esse abriste meus ouvidos significa orelha furada. Eu vou explicar o que é isso. É interessante o salmista falar aqui, Davi, né, falar aqui que sacrifício e ofertas não quiseste, porque naquela época eles faziam muitos sacrifícios e ofertas, né? Mas quando fala assim, abriste meus ouvidos, que significa orelha furada, lá em Deuteronômio, nós não vamos ler agora, mas as irmãs podem olhar depois, Deuteronômio 15, 16 e 17, fala que quando o escravo, existia uma lei que o escravo, ele tinha um certo tempo para trabalhar como escravo, com o seu dono. Depois daquilo ali, o dono tinha que dar alforria para aquele escravo, tinha que dispensar ele livre. Mas se aquele escravo não quisesse sair, ele queria continuar como escravo, então a orelha dele tinha que ser furada. A orelha dele tinha que ser furada e aquilo demonstrava que ele queria ser realmente um escravo por livre e espontânea vontade. Então, isso aqui foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. É o que fala aqui mais tarde. Ó. Então, eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e dentro do meu coração está a tua lei. Então, o Senhor Jesus Cristo foi esse filho servo. Ele mesmo quis que a sua orelha fosse furada, porque quando ele estava lá no Getsêmani, ele falou com Deus, olha, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja aquilo que eu quero, mas seja o que o Senhor quer. Então, realmente, ele foi esse escravo, né? O servo, queridos, ele às vezes, ele ainda tem vontade própria, mas o escravo não. O servo, ele recebe por aquilo que ele faz, etc., mas o escravo não. O escravo não tem hora, não tem nada. Ele pertence totalmente ao seu dono. Então, isso aí é o conceito de servo que a gente está estudando agora, sobre a vida de Jesus. Aí ele fala, lá em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo. Esse é outra figura que muitas vezes a gente não sabe como que é, porque a gente não tem essa vivência, né, da fazenda, da roça. Mas esse jugo é uma canga que é colocado no pescoço do boi. Normalmente eles colocam essa canga no boi, são duas partes. De um boi que é manso, que é um boi mais velho, que um boi que já sabe fazer as coisas, que já obedece às ordens do fazendeiro, do dono, e coloca com outro boi mais novo, que não sabe fazer as coisas, né? Então, aí coloca as duas cangas. Então, esse boi mais velho, quando aquele boi mais novo quer sair do caminho, aquele boi mais velho puxa ele por causa da canga, que os dois estão juntos. Essa é a ideia que Jesus está falando conosco. Ele fala, ó, tomai sobre vós o meu jugo. E aí ele fala, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É outra coisa difícil da gente entender. Como a gente, com o jugo no nosso pescoço, a gente vai ter descanso para a nossa alma? É porque o Senhor sabe nos dirigir pelo caminho certo. Então, essa é a figura que é aquele boi arando no campo, trabalhando, obedecendo à voz do seu Senhor, obedecendo aquilo que o Senhor quer, que é arar o campo para plantar, para ter os frutos. Então, esse jugo é colocado no Senhor e é colocado no nosso pescoço quando a gente deixa, porque Deus não faz nada forçado, queridos, Deus não faz. O Espírito Santo, esse irmão, é o que eu estou falando, muitas dessas coisas que eu estou passando para as irmãs foram coisas que eu aprendi de um irmão muito querido, que já faleceu, são conferências, né, que ele fez, e ele falava isso mesmo, que o Espírito Santo, ele é um gentleman. Ele não sai batendo o pé na porta e abrindo a porta da nossa vida de forma nenhuma. Ele é muito delicado. Então, é aquilo que Jesus está falando, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
e encontrareis descanso para vossas almas. Muitas vezes a gente está com a nossa alma cansada, porque a gente está aquele boi tentando ir para outro lado, e Jesus está ali, né? E nós tentando ir para outro lado, e nós ficamos realmente cansados. Foi aquilo que Jesus falou com Paulo, né? Que é duro recalcitrar contra os aguilhões. Esse aguilhões era o ferrão, que quando o animal saía do caminho, aquele ferrão machucava ele. Então, o que acontece conosco? Então, esse é o descanso da nossa alma. E daí, então, aquele animal. Inclusive, queridos, lá em Ezequiel, fala de 4 faces, né? Fala da face a face de leão, a face do boi, a face do homem e a face da águia. E isso são os evangelhos, a maneira que Jesus Cristo é visto. Leão como o leão da tribo de Judá como rei, foi o que a Roberta falou, o boi como servo, servindo, o homem, que é Marcos, né, esse aqui, o terceiro, o homem como Lucas, porque Lucas apresentou Jesus como homem perfeito, e a águia é João, o evangelho de João. A águia é o único animal que consegue olhar para o sol sem ficar cego. Então, são esses 4 animais. Então, Jesus é apresentado dessas 4 formas nos evangelhos, né? É muito lindo isso aí. Então, se quisermos servir ao Senhor, nós já falamos, devemos tomar esse jugo. E existe apenas esse caminho, queridos. O jugo não é um jugo com a obra, não é o jugo com a necessidade. Isso é muito importante a gente saber, porque são muitas as necessidades, muitas, e a gente fica perdido muitas vezes e fica frustrado. Mas o jugo nosso é com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, alguém abre lá para nós, lá em João 5,10, por favor. João 5,10. Alguém achou aí? João 5,10. Tira do mudo e lê para nós, por favor. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. Não é esse, não, peraí. Deixa eu ver se é o 6,10. Eu anotei errado, meninos, para variar, infelizmente. É quando Jesus fala que ele fazia apenas as coisas que ele via o Pai fazer. Oh, meu Deus, eu anotei errado isso aqui. Mas é esse versículo que fala que Jesus fala que ele fazia apenas as coisas que ele via o Pai fazer. Porque vocês podem imaginar a necessidade que havia em volta de Jesus, de cura de enfermos, de endemoniados, e do evangelho ser espalhado, era uma necessidade muito grande. Mas Jesus Cristo, ele não andava conforme as necessidades. Ele andava conforme aquilo que Deus mandava ele fazer. E isso é muito importante, queridos, porque muitas vezes a gente fica frustrado. Porque, deixa eu ver se é 15:10, também não é. A gente fica muito... Achou? 6:38. Então, quanto? É 6:38, João 6:38. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Isso. É esse mesmo aí, só que ainda tem uma parte que fala que ele fazia só aquilo que Deus... Dona Raquel, eu acho que é João 5:19. Então tá. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que via fazer o Pai. Porque tudo que eles fizeram, o filho também semelhantemente o faz. É exatamente isso. É esse versículo que a Lu leu também, e é esse que a Roberta leu. Porque, olha aqui, ele vai exatamente, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Então, queridos, isso é muito importante para nós, porque esse jugo que Jesus falou, a gente tem que tomar esse jugo com ele. Não é esse jugo com a necessidade, não é esse jugo com a obra, não é esse jugo com o trabalho da igreja. Não significa que essas coisas estão erradas, e são essas coisas mesmo que a gente tem que fazer, mas tem que fazer na hora que ele quer,
conforme a vontade dele. Isso é muito importante, porque isso traz descanso para o nosso coração. Não é que nós vamos ficar sentados agora esperando, não, de forma nenhuma. A gente precisa ser diligente. Nós vamos ver que Jesus era diligente. Foi isso que a Lu falou. Ele era diligente, ele não deixava, ele não procrastinava as coisas. Ele fazia aquelas coisas imediatamente, porque ele sabia que aquilo era a vontade de Deus. Quando a gente sabe que uma coisa é a vontade de Deus, nós não podemos procrastinar. Nós temos que ser diligentes. Mas nós não podemos fazer além daquilo que Deus está mandando a gente fazer. Porque isso traz cansaço, e isso traz frustração no nosso coração. Então, isso é muito importante. É uma lição difícil da gente aprender, queridos, mas nós precisamos aprender essa lição com o Senhor. Então, o jugo não é com a necessidade nem com a obra. A natureza do serviço, presta atenção, é a vontade de Deus, não a obra. Às vezes, nós vamos lutar e nós vamos resistir e nós vamos insistir. Porém, quando a gente olha para o lado e vê aquele que está do nosso lado, que o nosso jugo está com ele, então nós nos rendemos e nós procuramos saber qual que é a vontade dele. Então, queridos, isso é muito importante para a nossa vida. Eu estou tentando aprender isso até hoje, acho que eu vou morrer sem aprender, mas nós precisamos aprender essa lição. Nós precisamos aprender a lição. Porque o Senhor Jesus falou que realmente a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas ele falou assim, rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Então, isso é muito importante, queridos. Pode passar, por favor. Se alguém quiser falar, igual a Roberta falou e eu não vi, por favor, gente, abre o microfone e fala, tá? Olha bem, quando nós nos tornamos discípulos e servos do Senhor Jesus Cristo, algumas coisas precisam ser desenvolvidas em nosso caráter e outras precisam ser abandonadas completamente. Ô, gente, isso é muito importante. A gente fala muito de José, né, que tal, José fez tantas coisas, Daniel e várias pessoas ali na Bíblia, mas a gente esquece que eles tinham um caráter forjado por Deus. Para nós sermos servos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter um caráter do Senhor Jesus Cristo. O caráter do Senhor Jesus Cristo é perfeito. Como a gente falou, a Lu falou, ele era diligente, algumas palavras repetem várias vezes no Evangelho, como a Lu falou mesmo, né? Imediatamente, logo, sem demora. O Senhor Jesus era manso. Lá em Isaías 42 fala, ele não gritava nas praças, ele não acabava aquela cana quebrada, ele não acabava de esmagar aquela cana, mas ele tinha compaixão, ele tinha amor, ele cuidava das pessoas, ele era humilde, e várias outras características. E assim como a Lu falou ali em 1 Coríntios 13, se a gente trocar aquela palavra amor pela palavra de Jesus, nós vamos ver o caráter dele. E também, queridos, quando a gente estudou com a Roberta as bem-aventuranças lá em Mateus 5, tudo aquilo, ó, bem-aventurado humilde de espírito, bem-aventurados mansos, e quando ferir na sua face, é da outra face, e etc., aquilo tudo é o caráter do Senhor Jesus Cristo. É o caráter do reino de Deus. Ele quer que esse caráter seja forjado em nós. E porque nós não conseguimos, não, mas porque a vida dele está em nós, ele pode fazer isso por nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória, é só a vida dele que nós não conseguimos. A gente pode conseguir 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas nós não conseguimos a vida inteira. Tem que ser ele, a vida dele em nós. Pode passar, por favor. Então, essa questão do caráter é muito importante, queridos. Não só das nossas atitudes, mas dos nossos pensamentos também. Quantas coisas passam pela nossa cabeça que não deveriam passar? E muitas vezes a gente não, é como aquele ditado, né? Acho até que foi Calvino que falou, não sei, que a gente não pode impedir que o passarinho venha e pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninho. Então, quantas vezes no nosso coração a gente está julgando, a gente não fala, mas a gente está julgando o irmão. Quantas vezes no nosso coração nós estamos tendo pensamentos que não condizem com as coisas de Deus. E isso deve ser banido completamente. E outras coisas. Cada um sabe na sua vida aquilo que precisa ser banido. E outras coisas têm que ser desenvolvidas. Nós precisamos orar e pedir a Deus para Deus realmente estar transformando o nosso caráter. No caráter dele, né?
Então, nós podemos dividir, então, o evangelho em duas partes. Marcos, capítulo 1 ao 10, é o Senhor trabalhando, é o boi arando o campo. Aí vocês vão ver muitos milagres, expulsão de demônios, muitas coisas. E do 11 ao 16, é aquele boi no altar, é o Senhor no altar, dando a vida dele. Então, isso aqui para nós também é importante, porque... pode passar, Joyce. Porque nós, como servos de Deus, a gente, ao mesmo tempo que a gente trabalha, a gente também está no altar, como está lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Nós também estamos no altar, porque ali em Romanos 12, 1 e 2 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é isso que está falando? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É interessante que esse sacrifício é um sacrifício vivo, porque o sacrifício morto, ele fica lá, você põe lá, ele fica lá. Mas o sacrifício vivo, ele pode pular fora na hora que ele quiser, não é verdade? Então, se a gente está lá como sacrifício vivo, é porque é de livre, espontânea vontade nossa. Então, nós vimos que Marcos, a Lu também já falou sobre isso, que é o autor do Evangelho, ele é citado algumas vezes no Novo Testamento. O nome de João é o nome judeu e Marcos era o nome romano. Lá em Atos 12, 25, a gente tem estudado Atos no domingo, tem sido um estudo maravilhoso, né, que nossos pastores têm dado, e já foi falado sobre isso. Depois, Marcos 13, 5, João Marcos como auxiliar. Eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra auxiliar. No grego, ele significa escravo do compartimento de baixo. Quando ele foi viajar com Paulo e Barnabé, na primeira viagem, ele era esse auxiliar. Essa palavra significava o seguinte, porque antigamente os barcos não tinham motor. Então, quem tocava os barcos eram os escravos, que ficavam lá no porão do navio. Era uma situação muito difícil, muitos escravos até morriam ali, porque eles eram obrigados a remar ali sem parar até a exaustão. Então, e essa palavra auxiliar significa exatamente isso, escravo do compartimento de baixo. Marcos, ele era um jovem, e ele era abastado, de uma família abastada, filho de Maria. Ele tinha uma casa onde fez a ceia, a última ceia do Senhor. Ele tinha uma casa com vários empregados. Ele era um jovem abastado, rico. Ele tinha uma vida assim, confortável, muito confortável. Mas ele começou a ver o evangelho, começou a ter convivência com Pedro e com Paulo, etc. E aquilo aqueceu o coração dele. Ele queria servir aqueles irmãos de qualquer forma. Nós somos assim também. A gente quer estar junto com aquele irmão, quer conversar com aquele irmão, quer viajar com ele, quer fazer as coisas, né? Assim, ele foi nesse fogo, viajou com Paulo e com Barnabé. Só que no meio da viagem, ele quis ir mesmo como esse auxiliar. Ali fala que ele era auxiliar. Mas naquele lugar que eles foram, que era Panfilha e tudo, era uma região muito difícil, uma região inóspita, cheia de mosquito, muito difícil. E o que aconteceu? Ele não aguentou aquilo ali. Ele voltou. Ele abandonou, né? Paulo, tanto que Paulo era muito enérgico. Paulo, ele tinha um caráter, ele foi tratado, o caráter dele, ele já era um cara, Deus já trabalhou em Paulo, para Paulo escrever aquele tanto de cartas e para Paulo passar por aquilo que ele passou. Paulo tinha um caráter muito positivo, muito forte, então não admitia erro. Então, quando Marcos os abandonou, Paulo falou assim, Marcos você não vai, falou com Barnabé, Marcos você não vai trazer mais, porque Marcos, ele pisou na bola. Mas a gente deve olhar para Marcos pensando dessa forma, que nós somos como Marcos. Não é fácil, queridos. A gente pensa, às vezes é tão romântico, né, a gente falar, a gente vai ali, vai para o Amazonas, agora o Amazonas está até muito bom, né? Mas vai ali para o meio do mato, trabalhar com os índios, a gente ouve aqueles testemunhos do coração da gente, aquece, mas quando no vão ver, no tempo lá, as coisas são diferentes. E a gente desanima muitas vezes, porque não é fácil. E Marcos, então, volta para Jerusalém.
Então, olha, um dos testes da força de uma pessoa é diante da crise. Isso é importante, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, queridos, é muito fácil de falar. É igual a Iana falou, mas a Kelly falou na terça-feira no Entre Amigas, né? Quando a gente fala a palavra, essa palavra tem que passar por dentro de nós. E isso aí não é fácil. As meninas foram para o sertão, né? Eu sei que foi bênção, todas elas falam que foi bênção, mas teve momentos muito difíceis, porque teve momentos que não teve água para tomar banho. Muito calor, muito mosquito, não tinha ar-condicionado. Muito poeira, muita terra. Não é fácil, queridos. E aí, então, pode passar para nós, Joyce, eu acredito que é o último slide. E aí, então, queridos, Marcos desistiu. E Paulo desiste de Marcos, porque um servo de Deus tem muito a ver com caráter, mas graças a Deus por Barnabé. Barnabé não abandonou Marcos, não porque Marcos era primo dele, mas porque Barnabé tinha um coração de compaixão, um coração de amigo, tanto que foi Barnabé que foi buscar Paulo, né? E Barnabé que apresentou Paulo e ficou firme com Paulo na igreja, que os irmãos estavam com medo de Paulo. E Barnabé, então, não abandona Marcos. E mais tarde, então, nós sabemos, lá em 2 Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu, já estava perto da morte dele, e ele fala, então, traga Marcos, porque me é útil ao ministério. E depois, então, nós sabemos que, graças a Deus, irmãs, o Espírito Santo pode transformar os fracos como nós. Aqueles que retrocedem, ele pode nos transformar, porque o Espírito Santo usou Marcos para escrever esse evangelho. Vocês já imaginaram que coisa maravilhosa isso? Deus pode nos usar, se nós deixarmos ele usar. Nós somos como Marcos. Eu sou como Marcos. Desistimos das coisas no meio do caminho, quando aparece uma dificuldade grande. Abandonamos o Senhor às vezes, não obedecemos. Mas quando a gente toma o jugo de Jesus, a gente deixa que esse jugo esteja no nosso pescoço, o Espírito Santo pode transformar a nossa vida num zero à esquerda, ele pode transformar, abençoar outras vidas. Isso é o que Jesus faz conosco, ele não desiste de nós, querido, ele não desiste de nós. Todos podem desistir, mas Jesus não desiste nunca. Então, Marcos foi usado para escrever esse evangelho maravilhoso. E Marcos, então, é citado outras vezes. A Lu já leu 1 Pedro 5,13, que Pedro fala, meu filho Marcos. Tanto que esse evangelho ele tem a sombra de Pedro e Marcos, né? Claro. Foi o que a Lu falou mesmo. Pedro ditou muita coisa para Marcos, porque Marcos não conviveu com Jesus o tempo todo. Alguém abre lá para nós Colossenses 4:10 e Filemão, versículo 24. Alguém achou aí Colossenses 4:10? Vós, Aristarcos, prisioneiro comigo e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Isso. Paulo falando para os colossenses lá, que era para acolher Marcos, né? E Filemão 24. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, aí Paulo já fala que Marcos, ele era cooperador, né? Ele era cooperador, e depois lá em 2 Timóteo ele fala que ele era o servo, ele era útil para o evangelho ali, né? E o que nós não podemos esquecer, é claro que a figura mais importante de Marcos é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia toda, ela mostra o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ver Jesus Cristo como servo, mas nós falamos um pouquinho sobre Marcos, que a gente vê que Marcos, ele foi um servo de dedo mutilado, né? Esse irmão falava isso, que o soldado, quando ele não queria ir para a guerra, ele mutilava o dedo dele, porque ele mutilado, ele não podia ir para a guerra. Então, Marcos foi o soldado de dedo mutilado, mas Deus usou esse soldado.
O mundo, às vezes, não vai usar, mas Deus sempre usa. E isso é a esperança do nosso coração, queridos. Infelizmente, nós somos esses fracos, mas Deus pode nos transformar. Então, olha, quando nós somos servos e escravos, sendo transformados em imagem, nós falamos sobre isso, do servo perfeito. Por um lado, nós estamos no campo, arando o campo, trabalhando, mas cumprindo a vontade do Pai, cumprindo a vontade daquele fazendeiro. Mas, por outro lado, nós estamos sempre no altar, que é lá em Romanos 12, 1 e 2. E o versículo-chave desse livro, nós podemos esquecer tudo desse livro, mas esse versículo nós não podemos esquecer, que é Mateus 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso a gente não pode esquecer de forma nenhuma. E a gente vê no final, que é muito lindo esse final. A palavra de Deus é muito maravilhosa e muito completa. Porque quando fala aqui no final, que nós já lemos, mas nós vamos repetir aqui, fala de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra do Pai. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Agora veja bem, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, o servo perfeito coopera com os seus servos. Esse servo perfeito continua trabalhando junto conosco e em nós. E assim, então, termina esse livro de Marcos. É um livro maravilhoso, é um livro pequeno. Eu acredito que as irmãs tenham lido esse livro, podem ler de novo e ver como é falado tantas coisas que Jesus fez, né? Então, realmente, que o Senhor possa nos abençoar e que esse livro realmente possa fazer diferença na nossa vida, né? Nós temos 5 minutinhos ainda. Se alguém quiser falar alguma coisa, completar alguma coisa, né? Fazer alguma pergunta, se a gente souber responder, as irmãs podem abrir o microfone e ficar à vontade. Tem que abrir o microfone, viu, gente? Senão a gente não ouve. Ninguém vai falar nadinha, não? Vamos terminar, então, queridos, com uma oração. Eu gostaria que alguém pudesse orar para nós, por favor, terminando por esse tempo, agradecendo a Deus por Ele ter deixado esse livro para nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que realmente essas características do servo perfeito possam ser as nossas características. Alguém ora para nós aí, por favor, encerrando esse tempo. Amém. Vou orar, dona Raquel. Amém, Senhor. Nós somos gratas a Ti, Pai. O Senhor ter permitido que esse livro fosse escrito, que trouxesse tanto aprendizado para nós, né? Tanto conhecimento do Senhor, da parte do Senhor para nós. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, te bendizemos. Muito obrigada mesmo, Senhor, por essa carta de amor, né, que o Senhor deixou para nós. E queremos também, ó Deus, pedir a bênção do Senhor sobre a dona Raquel, sobre a Loatane, né, que compartilharam conosco hoje, que o Senhor continue, Pai, derramando sabedoria, derramando discernimento, derramando saúde, né, derramando vigor, derramando desejo no coração delas e no nosso também, de aprender cada dia mais e mais com o Senhor. O Senhor esteja mesmo abençoando a cada uma de nós, nós possamos mesmo ser agraciados pela presença do Senhor nesse final de semana, e que tudo que foi dito aqui hoje, compartilhado conosco, possa, ó Deus, germinar no nosso coração conhecimento da parte do Senhor, aprendizado da parte do Senhor, amor da parte do Senhor, que possamos mesmo receber essa palavra no nosso coração e na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Então, a próxima sexta-feira, se o Senhor permitir, nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, certo? E eu quero incentivar as irmãs a estarem compartilhando. Talvez você vai compartilhar, por exemplo, seria interessante que alguém falasse sobre Lucas. Raquel. Oi. Eu gosto de Lucas. Então tá bom. Tá certo.
Então, a Denise vai nos ajudar, então, com Lucas. Lucas é um evangelho um pouquinho maior, são 24 capítulos, mas dá para a gente ler pelo menos 3 capítulos e pouquinho por dia, né? Durante uma semana. E aí a gente vai ler o evangelho de Lucas. Porque aí, quando a gente começa a falar aqui, já está mais ou menos as figuras na nossa cabeça, certo? Então, tá bom, Denise. Queridos, alguém vai falar alguma coisa? Alguém vai falar aí? Me perdoa porque não deixo ninguém falar, né? Eu fico só falando. Eu só ia agradecer, só estava agradecendo também. Então, tá bom. Muito bom, viu, queridas? Deus abençoe. Lu, muito obrigada, foi muito bom. Joyce, obrigada pela sua cooperação mais uma vez, né? E o galardão está aumentando lá no céu, viu, Joyce? Seu, da Lu, todo mundo aí, ter paciência de estar ouvindo, caladinha, né? Deus abençoe, irmãs, um final de semana maravilhoso para todos, que o Senhor possa nos guardar, viu? Em nome de Jesus. Amém. Beijo grande. Beijo grande, queridos, viu? Deus abençoe muito cada um, viu? Amém. Bom final de semana.